Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar para vocês sobre fermentação, sobre o processo fermentativo, tá? Então, para começar, a gente precisa entender o que acontece no processo de fermentação. Primeiro de tudo, acontece a quebra da glicose, tá? É um processo chamado de glicólise. Por quê? O lise, tá? Significa quebra, tá? Então a gente está tentando, na verdade a gente está quebrando essa molécula de glicose. De que forma? Vocês lembram que a gente tem os ADPs que são transformados em ATP? Lembra que isso aqui é energia, certo? E aí o que acontece? Com a quebra da molécula, esse processo libera elétrons de hidrogênio. Esses elétrons de hidrogênio, eles são captados por uma outra molécula chamada NAD, tá? E aí eles se tornam NADH porque ele captura essas moléculas de hidrogênio para ele, certo? E aí, nesse processo, a glicose, ela é transformada em ácido pirúvico, tá? Como que isso vai acontecer? Bom, então eu já falei para vocês que a glicólise é a quebra. Então, lembra que a molécula de glicose, ela é composta por 6 átomos de carbono, né? 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Com essa quebra que precisa acontecer, ela vai ser transformada em um ácido pirúvico que tem apenas 3 carbonos, tá? Para dar início a esse processo, a gente precisa de 2 ATPs mais o fósforo inorgânico, tá? Que é o PI, ok? Aí o que vai acontecer? No final, a gente vai ter um saldo de 4 ATPs. Porém, 2 ATPs foram usados no começo e a gente vai ter um saldo final de 2 ATPs. Beleza? Aí, durante essa quebra, vão ser liberados os elétrons, como eu já tinha falado para vocês, né? Esse NAD, ele pode ser importante porque ele pode voltar para o começo, tá? O NAD que ele é liberado no final, ele pode ser utilizado novamente aqui para realizar outro processo de glicólise. Por quê? Quando a gente chega aqui, nessa conversão já de glicose em ácido pirúvico, vou dar o exemplo aqui da fermentação alcoólica. O NADH, que é o NAD com os elétrons de hidrogênio, eles vão sofrer a quebra e eles vão se transformar, né, em NAD sem o H. Então vai ser só o NAD. O NADH ele vai ser reconvertido a NAD. Certo? Aí a gente tem o processo de fermentação alcoólica. Em que momento que a gente vê isso acontecendo na fermentação alcoólica? Eu pego o amido, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de entender. A gente pega o amido, tá? No amido, o que vai acontecer? O amido é glicose, não é? Ele é carboidrato. A gente colocando ele para reagir com o fermento, ele vai, e com leite e tudo mais, para fazer o pão, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a liberar álcool e oxigênio. Quando você tampa o pão que você está fazendo lá na massa, ele está soltando um monte de bolinha, como se fosse um monte de pãozinho. Por isso que você tem que colocar a massa na bacia para descansar e coloca algo quente por cima, uma coberta, por exemplo. Para acelerar esse processo, para ter aquecimento. E o aquecimento vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o processo de reação aconteça mais rapidamente, liberando aí o álcool, tá? E também o oxigênio, que vai ser as bolinhas que vão ficar dentro do pão. Certo? Isso também acontece com as bebidas alcoólicas, ok? Já no caso da fermentação lática, ela acontece de uma forma diferente, certo? Na verdade, o ácido pirúvico ele pode dar uma, como fala? Ele pode
depois, com essa quebra de glicose, ele pode tanto ir para fazer a fermentação alcoólica, quanto para a fermentação lática. Obviamente que vai depender do que você está colocando ali em reação, tá certo? Quando ele vai fazer a fermentação lática, o que acontece? Ele vai formar um ácido lático. Tá? Onde isso acontece? Normalmente em músculos, os vermes realizam esse tipo de fermentação, os lactobacilos. E é o que às vezes a gente percebe que forma a cãibra. Né? Esse é o processo utilizado também para a formação de iogurtes, certo? Aí o que acontece? Quando o nosso organismo ele tem um bloqueio, né, de potássio, né? O músculo ele começa a acumular o ácido lático e aí a gente tem a cãibra, né, que é proveniente de uma fermentação, certo? O músculo ele fica sem a oxigenação necessária, tá? Por conta do excesso, beleza? E se alguém perguntar numa prova, por exemplo, num vestibular, qual que é a importância, né, desse processo de glicólise, uma das maiores importâncias é que a gente consegue devolver o NAD para o início, tá? A gente consegue devolver ele para o início. Por quê? Depois de todo esse processo, a gente consegue capturar o NAD e mandar ele para recomeçar um outro processo com uma outra molécula de glicose. Tá certo? É isso, pessoal. Essa é a aula de fermentação. Eu sei que tem a parte de respiração primeiro, lá que tem o ciclo de Krebs, cadeia respiratória. É uma parte bem mais complicada, bem mais difícil. Eu vou dividir ela em pedacinhos, tá? Eu comecei pelo final porque eu acho que é mais tranquilo, mais sossegado. Aí as próximas aulas eu vou postando para vocês, tá? O ciclo de Krebs, cadeia respiratória e a glicólise da respiração aeróbica, ok?